bem-vindo ao Pensar Contabilidade. Você, nesse momento, está na palestra Liderança Sistêmica comigo, Mariana. Eu sou psicóloga, pedagoga, especialista em neuropsicologia e gestão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro olhar dentro dos processos de liderança. Então, você que escolheu a nossa atividade nesse momento, nós vamos ter um panorama, dar uma olhada sobre os processos das relações dentro das contribuições que elas podem ter para o melhoramento do desempenho sobre os processos de liderança, tá? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o olhar consciente para o potencial das relações pessoais. Então inicialmente nós vamos trabalhar com 5 pontos. A era das transformações, desenvolvimento humano, vamos entrar um pouquinho nas leis sistêmicas, nas bases para o sucesso, olhando para as leis sistêmicas e qual que é a função, né? Como que é esse olhar sobre o líder sistêmico. Então, pensando nessa realidade contemporânea, nós olhamos para um termo que foi descrito a primeira vez em 1990, depois da Guerra Fria pelos militares, que traduzem a nossa realidade contemporânea que está em constante mudança. Então, o termo utilizado é o termo VUCA, né, que é uma sigla para explicar um momento ou uma etapa social, né, onde os acontecimentos acontecem de forma volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, de forma reduzida, o líder, as organizações e as pessoas, de forma geral, lidam sempre com uma incerteza no futuro, né? As modificações acontecem muito rápidas. Quando a gente olha para a mudança da forma que nós nos relacionamos com o deslocamento na cidade, quando o Uber entrou, ou até o Airbnb, que mudou a modificação da gente se hospedar, então eu tenho uma empresa que não é dona de um aparato físico de hotéis, né? Então essa demanda do mundo contemporâneo, a própria existência da pandemia nesse momento, que modificou as nossas relações comerciais, as nossas relações políticas. Então o mundo VUCA nos obriga a ter essa visão, esse potencial de modificação sempre no nosso radar, de que não existe somente um fator para explicar uma situação ou para dar uma reserva de segurança, né? Então liderar nesse mundo VUCA é pensar em como trabalhar dentro dessa realidade complexa que está na iminência da transformação a todo momento, né? E aí, quando a gente olha para esses processos e sabendo que as nossas escolhas e a realidade mundial está em constante mudança, o que nos dá mais concreteza para o processo, o que nos traz mais segurança e onde mora a nossa riqueza, são nas relações pessoais, é no processo de desenvolvimento humano. Então, voltando um pouquinho, a gente saindo um pouquinho desse momento contemporâneo e voltando para a história, quando eu olho para o desenvolvimento humano, a gente percebe que o maior potencial, a maior riqueza do ser humano está na sua capacidade de compartilhamento e de cooperação. Então, quando eu olho para o processo de sucesso do homem das cavernas, um homem só não mataria um elefante, mas 5, com certeza, trabalhando de forma cooperativa, sim. Então, o ser humano, ele é um dos poucos animais que conseguiu trabalhar dessa forma cooperativa. E o melhor, conforme o seu desenvolvimento neurológico, que conseguiu realmente se adaptar de forma cooperativa no mundo, né? Então, quando eu penso nessa adaptação neurológica que o Homo sapiens teve dentro desses 350 mil anos até chegar na realidade atual, nós tivemos algumas especificidades e algumas regras que foram criadas dentro do processo de relação do homem com o homem. Se o homem aquele homem que não aprendesse a cooperar com o outro, ele estaria com risco de vida iminente. Um homem sozinho, desgarrado num bando na época das cavernas, a única certeza que ele teria é que ele estaria morto, né? Então o cérebro precisou se adaptar para viver bem de forma cooperativa e coletiva. Então, o cérebro começou a desenvolver a capacidade de criar regras de relacionamento. E as pessoas que vivem no bando, elas começaram a perceber, aqueles homo sapiens começaram a perceber que certas regras no relacionamento seriam importantes para a manutenção da vida. Então, uma regra importante era a regra do respeito aos mais velhos. Porque a pessoa sendo mais velha, quer dizer que ela teria sobrevivido mais tempo àquela situação. Sobrevivendo mais tempo, ela teria mais conhecimento sobre caminhos,
sobre remédios, sobre fonte de alimentação. Então, ali já foi criado um processo de respeito às regras hierárquicas. Então, as pessoas, os homens e as mulheres com mais experiência, logo teriam mais respeito e maior poder de decisão em relação aos menos experientes dentro do grupo. Se você pertencesse a um grupo, você tinha certeza que a sua sobrevivência estaria garantida, pelo menos dentro do período que você pertencesse àquele grupo. Ser excluído de um grupo automaticamente já te dava a sensação de que você estaria correndo risco de morte. Ela era praticamente uma sentença, porque uma pessoa sozinha não consegue enfrentar os perigos da selva. E dentro de uma relação de grupo, houve a especialização das funções. Então, cada pessoa dentro do bando, ela tem uma responsabilidade específica dentro da segurança e da manutenção daquele grupo. Então, eu tenho pessoas que são mais especializadas em caça, pessoas que são mais especializadas em cuidado com a prole, pessoas que são mais especializadas na vigia e na segurança. Então, os grupos aprenderam a se especializar nesse processo. E cada um, trabalhando pelo coletivo e cooperando com as suas habilidades individuais, permitiu que o ser humano saísse das cavernas e construísse todo um processo evolutivo até chegar à nossa realidade contemporânea, onde eu consigo estudar, por exemplo, de forma virtual. Então, a divisão, todo esse processo de estrutura do relacionamento, permitiu que as pessoas também tivessem ganhos. Então, conforme a sua entrega dentro daquele grupo, tinha um retorno específico. Então, se eu consigo pegar um mamute grande, eu não poderia comer um pedaço pequeno do mamute, né? Então, dentro desse processo de evolução humana e de evolução das regras, nós tivemos um pesquisador alemão, Bert Hellinger, que trouxe pra gente, inclusive ele faleceu no ano passado, uma teoria super nova. Ele trouxe pra gente, depois de muito pesquisar esse processo e estudos clínicos, observar essa realidade dentro da realidade contemporânea, trazer e construir uma teoria que apresenta como o nosso cérebro funciona hoje dentro dos processos das relações. Ele conseguiu construir 3 regras importantíssimas que regem os relacionamentos humanos. E isso, para um líder, é de uma grandeza imensa, porque existe todo um mundo que acontece fora dos nossos olhos, fora da nossa percepção organizacional. Então, dentro dessas 3 regras que nós vamos entrar agora, quando um líder consegue entrar em contato com essa parte que fica mais subentendida dentro dos processos de relação, ele consegue potencializar o resultado da empresa e fazer com que as pessoas vivam de forma mais saudável nas relações, vivenciem relações mais saudáveis dentro da empresa. Então, quais são essas 3 regras? Quais são as 3 regras que o Bert Hellinger conseguiu descobrir que regem os relacionamentos humanos? Primeira coisa, elas são todas baseadas nas regras de relacionamento que foram criadas lá na Idade das Pedras, quando o Homem erectus estava se desenvolvendo para Homo sapiens. Apesar do mundo ele ter se desenvolvido, nós temos uma pequena faixa de tempo. A gente está falando aí, pensando em Homo sapiens, nós estamos falando de 350 mil anos, é pouco tempo. Primeira lei, gente, é a lei do pertencimento. Pertencer a uma família ou um grupo é uma lei básica de sobrevivência. Ela está ligada às vivências mais profundas de sentimentos de segurança e de necessidade de pertencer. Lembra lá quando eu falei da época da caverna? Se eu tenho a sensação que eu não pertenço a um grupo, o meu corpo entende que eu estou em perigo iminente, mesmo que eu não esteja morando na selva ainda. Então, o pertencimento, a necessidade de pertencer a uma família, a necessidade de pertencer a um grupo organizacional, isso me gera um nível de segurança que pode elevar a minha produtividade ou diminuir a minha produtividade. Segunda lei, ordem. Se a primeira lei é pertencer, a segunda é saber aonde eu me coloco dentro desse pertencimento. As pessoas que vieram antes são pessoas que conhecem o mundo muito mais do que eu. E as pessoas que vêm depois têm que entender que eu conheço o mundo muito mais do que elas. Isso serve tanto para a nossa idade cronológica, quanto a idade de funcionário dentro da empresa. Então, se eu entrei na empresa hoje
e existe um colega que está na empresa há 10 anos, quem que vai conhecer mais as realidades e as dificuldades dessa empresa? Eu ou esse colega de trabalho? Então, além do pertencimento, uma relação saudável também obedece à ordem, onde eu me encontro no local cronológico da vida, no local cronológico da empresa. Então, reconhecer quem tem mais experiência que eu também é um processo muito importante. A terceira lei, equilíbrio. O equilíbrio ele tem a ver entre dar e receber. Eu dou e recebo na mesma proporção. Então, quando a gente dá demais e não recebe, a tendência é que a gente fuja desse relacionamento. Ou, quando eu recebo demais e dou de menos também, porque o receber demais sem a entrega é praticamente uma humilhação. Às vezes, a gente não consegue perceber isso de forma consciente. Até parece ser muito legal ganhar muito e trabalhar pouco. Mas o nosso cérebro, a nossa forma de lidar com o mundo, o que o nosso cérebro construiu como regras de relacionamento, não nos permite fazer isso de forma saudável. Então, quando um líder ele conhece essas regras sistêmicas de pertencimento, de ordem e de equilíbrio, ele consegue enxergar nas entrelinhas onde existem certos desequilíbrios dentro da empresa. Quando que um líder consegue olhar para o sucesso? Primeiro, quando ele consegue especificar as metas dele. Metas claras mostram um rumo. Objetivos claros mostram aonde a empresa deve chegar. É importante que também exista, dentro dos processos de liderança, o trabalho das Word Skills e das Soft Skills. As Word Skills são tudo aquilo que eu posso estudar e treinar. Então, cursos e especializações em partes técnicas são muito bem-vindos. Mas hoje, nessa realidade atual, além dessas capacidades técnicas, eu preciso ter o que a gente chama de soft skills, que são as capacidades de relacionamento, as habilidades socioemocionais. Uma pessoa que é muito bem capacitada e estruturada, se ela não souber se relacionar, ela não tem chance de poder colocar em prática as competências técnicas. Por isso que as leis sistêmicas são tão importantes nesse processo. Ter metas claras, saber o que vem primeiro. Muitas vezes as empresas desejam fazer tudo ao mesmo tempo, né? É uma vontade e acaba que isso desestrutura. Então, um líder ele tem que colocar na sua frente quais são as suas prioridades e os passos para se chegar até lá. Colocar as pessoas certas nos locais certos. Então, quais são as habilidades técnicas necessárias para aquele cargo? Quais as capacidades técnicas que são demandadas, né? Pensando no horizonte de trabalho, qual que é o tempo de entrega dessa pessoa? Eu conseguindo observar esse processo, eu consigo entender como que eu vou estruturar a ordem de entregas dentro da empresa. Aqui, gente, é muito interessante, porque a gente entra de novo nas tendências de relacionamento. Quando eu penso em atividades cada vez mais robotizadas, as atividades operacionais cada vez mais mecanizadas, né? A entrada da inteligência artificial, Big Data e todas essas estruturas da tecnologia, eu vou precisar de seres humanos cada vez mais humanos dentro da empresa, trabalhando aquilo que a máquina não consegue trabalhar, que é a capacidade de cooperação, de relacionamento. Então, se eu tenho metas claras dentro da empresa, se eu consigo perceber qual que é a ordem do processo, o mundo se abre para que eu possa trabalhar os relacionamentos, focando a motivação da equipe. Basicamente, a gente escuta muito aí falando sobre os processos de motivação, mas a motivação ela está na capacidade da gente conseguir agregar pessoas para o movimento comum. E esse movimento ele sempre é para o mais. É um movimento que todos ganham, né? É um olhar de equilíbrio, onde o cliente da empresa ganha, o fornecedor da empresa ganha e o colaborador ganha. Nós somos, gente, muito sensíveis aos objetivos. Então, quando um cliente ou um fornecedor ele fareja um prejuízo para alguém, geralmente esse negócio não vai acontecer.
ou se acontecer lá na frente ele vai te trazer um problemão, né? E a capacidade do líder está nesse processo de conseguir abrir mão das visões egoístas e conseguir trazer esse olhar para o mais para todas as pessoas que estão envolvidas na relação. É um jogo de ganha, ganha, ganha. Então eu tenho fornecedor ganhando, eu tenho empresa ganhando e eu tenho um cliente ganhando também. Então a capacidade do líder está em fazer com que o objetivo da empresa ele gere um valor agregado para todos que estão dentro daquele caminho. Essa habilidade de relacionamento do líder, quando ele tem essa perspectiva das leis sistêmicas, fica tudo mais fácil. Então eu tenho um gerente que acabou de entrar na empresa e eu tenho um analista que está há 15 anos na casa, por exemplo. Se esse gerente entra numa posição de arrogância, achando que ele pode mudar tudo que foi feito até naquele momento, esse cara vai ter um problema imenso na equipe. Primeiro, se ele entra desvalorizando o conhecimento daqueles que estavam, mesmo que ele esteja num lugar hierárquico inferior, ele vai gerar uma sensação de insegurança naquele grupo e o grupo passa a olhar para ele não como um líder, mas como uma ameaça. Então, possivelmente, esse cara vai ter uma dificuldade danada para se organizar no carro. Agora, se ele entra e ele olha para aquela pessoa mais velha da casa ou os mais velhos da casa como alguém que podem fornecer condições para que ele entre no grupo, ele vai ter um nível de conhecimento e um acesso daquela empresa muito grande. Lembra lá da época das cavernas? Né? A regra continua a mesma, então ele pode continuar utilizando das suas metas no seu cargo hierárquico mais alto, mas ele aproveita da regra de relacionamento, agregando o valor que aquela pessoa mais velha de casa tem dentro dos processos de trabalho dele. Outra coisa muito interessante que é fácil a gente observar são pessoas que foram mandadas embora da empresa, que foram desligadas de um jeito muito abrupto, né? Principalmente pessoas que tiveram um longo período de trabalho. Geralmente, a empresa vai ter uma dificuldade muito grande de ter substituição nesse cargo. Possivelmente vai ser um cargo que vai ficar tendo trocas constantemente. Por quê? Porque aquela pessoa que fazia parte do grupo, ela causa um desconforto e uma insegurança nos demais. Então, dentro de uma empresa, olhando que a empresa é um processo organizacional e um grupo, é importante que todos tenham o que é de mais valoroso dentro da liderança sistêmica, que é a postura. A postura de respeito pelo que passou. A postura de respeito pelo que vai chegar. Então, todos que passaram pela empresa até aquele momento foram importantes para a empresa estar ali, viva. Quando o líder ele consegue perceber que o valor está na relação e na confiança, ele consegue manter, ele possui uma tendência muito maior de ter uma equipe mais motivada. Um líder que sabe receber o que os funcionários dão e que sabe pedir como melhorar, é um líder que consegue manter as relações saudáveis. Então aqui a gente chega em dois pontos muito importantes: a confiança e a cooperação. O nível de confiança, gente, que uma pessoa ou uma instituição tem é proporcionalmente equivalente ao nível de resultados e de valor que ela agrega. Então hoje, por exemplo, eu só vou conseguir pegar um empréstimo se o meu nível de confiança na sociedade for alto. Eu posso ir lá se eu tiver um amigo que é dono de um restaurante, que ele tiver confiança na minha pessoa, eu posso ir até lá almoçar de graça. Olha que coisa boa, né? Ele sabe que ele também pode contar comigo. Esse que é o processo da confiança. Então, quando uma instituição e um líder, ele quebra a confiança, automaticamente ele quebra a cadeira de motivação e de produção da empresa. Tá? Então, eu só consigo desenvolver a cooperação, a motivação para o trabalho quando eu uso da confiança. Confiança é a mesma coisa equivalente a valor. Quando a gente olha para as bolsas de valores, por exemplo, quando elas caem em queda, tem uma notícia bombástica lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a bolsa cai, o que os investidores estão falando? Que eles estão perdendo a confiança no dinheiro investido naquele país ou naquela empresa, né?
Então a confiança ela é equivalente a valores. Um equilíbrio da confiança, da confiança orgânica da empresa, né? Ela diminui o estresse dos funcionários e aumenta a produtividade. É claro que as empresas vão ter que lidar sim com desligamentos, mas existe uma postura para fazer isso, né? É importante que todos os colaboradores dentro do processo de cadeia tenham no coração do líder o seu papel muito bem posicionado. Um líder, ele só vai conseguir atingir a sua meta de motivação e de encaminhar o grupo para um único objetivo quando ele consegue agregar esse valor de olhar coletivamente. E aí, a regra de ouro da liderança sistêmica. As relações são onde se permite que a vida aconteça. Então, a minha vida amorosa, minha vida social, a minha vida profissional, ela só acontece nas relações. Um bom negócio acontece nas relações, uma boa negociação. Então, tudo no mundo está embasado nas relações. E se um líder sistêmico ele tem a consciência de respeito ao pertencimento dos grupos que ele tem a percepção que ele pertence ao seu grupo familiar, que ele pertence ao seu grupo de trabalho, se ele consegue respeitar a ordem dele, a ordem que ele veio na família, a ordem que ele tem na organização. E as dificuldades, gente, da liderança sistêmica, elas estão no ponto de compreender que essas leis sistêmicas, elas não atuam de forma clara. Quando nós não estamos presentes nas relações, elas simplesmente passam e a gente perde a oportunidade de atuação. E o que é interessante para a gente não fazer como líder? Não ferir as regras básicas de relacionamento, não comprometer a ordem do sistema, remunerar bem os colaboradores, não é nem bem, mas remunerar adequadamente a sua entrega, nem mais, nem menos. A postura adequada de um líder na relação permita que a ordem seja estabelecida. Então esse líder, ele vai permitir e vai dar voz para os mais experientes. Ele vai saber o seu lugar, inclusive, quando falar com o seu superior ou alguém que tenha mais experiência. A postura do líder se mantém para o olhar coletivo. E o sentimento de segurança permite que a gente desenvolva um senso de pertencimento, ordem e equilíbrio. O trabalho de um bom líder é estimular o potencial de cada pessoa dentro da sua realidade. Então, um bom líder, ele não olha para ele olha para o grupo dele. E ele tenta retirar de cada pessoa o que ela tem de melhor na especificidade dela. Lembra lá da vida do início lá nas cavernas? O bom caçador, ele tinha o seu lugar. Então o líder, ele tem o seu lugar quando ele abre espaço para que o bom do outro também se revele. Então no mundo VUCA, o que vale não é somente a parte tecnológica, mas sim as relações que desafiam a lógica e garantem a aplicação da habilidade para um bem maior, a cooperação. Então, em qualquer situação da vida, quando a gente consegue movimentar o grupo para cooperação, a gente caminha. E todo empreendedor de sucesso, ele não olha só para ele. Ele olha para o que vai ter de ganho para o mundo. Ele olha para todos. Esse era um movimento que eu queria deixar para vocês. Leiam mais sobre as leis sistêmicas de Bert Hellinger. É muito interessante quando um líder consegue observar esse movimento das leis do relacionamento interferindo diretamente no seu resultado organizacional. Eu deixo meu contato aqui, tá, para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição. E desejamos a todos um ótimo evento. O Pensar Contabilidade foi pensado para vocês. Aproveitem. Tchau, tchau!